Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui de materiais educacionais. Hoje o foco é o material de educação financeira, lá da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aquele para ensino fundamental anos finais, sabe? A gente vai mergulhar juntos na aula 4. O título é Tipos de Gastos do Cotidiano, parte 3. A ideia é dar um apoio, uma luz para os professores e alunos da rede pública de São Paulo que estão usando esse material. Exato. Vamos olhar a estrutura, os objetivos, as dicas que o material dá, tentar pegar os pontos-chave para ajudar no planejamento, na sala de aula mesmo. É uma continuação, né, sobre gastos, mas aqui a coisa aprofunda um pouco mais. Perfeito. Então, vamos lá. Aula 4. Tipos de gastos do cotidiano, parte 3. Se é parte 3, já teve coisa antes, claro. O que essa parte traz de, assim, diferente? Olha, a ideia principal é consolidar o que já foi visto e avançar para uma análise mais, digamos, crítica dos nossos hábitos de consumo. Se antes o foco era mais em identificar, classificar os gastos, sabe? Aqui o mergulho é nos porquês, nas influências por trás do que a gente escolhe gastar. Entendi. Faz sentido. Então, vamos ver os objetivos que o material coloca para essa aula, o que se espera que o estudante aprenda ou consiga fazer no final. Pegando aqui o material, os objetivos são bem claros. Primeiro, um ponto que parece básico, mas é crucial: diferenciar necessidades versus desejos. Né? A base de tudo. Depois, trabalhar a hierarquização de gastos, quer dizer, aprender a priorizar. Outro objetivo, realizar uma pesquisa sobre consumo. Isso parece bem mão na massa. E, por último, relacionar gastos não essenciais com o consumismo. É uma construção interessante de ideias. Sim. E o que eu acho muito potente aqui, sabe, é como esses objetivos se conectam. Eles não formam só conhecimento, formam uma postura. Não é só continha, matemática financeira. É comportamento, autoconhecimento. É ler um mundo de forma crítica. O ponto central é fazer pensar. Por que a gente compra o que compra? O que realmente está movendo a gente? É um convite para olhar para dentro e para fora, assim. Essa pegada comportamental é fundamental mesmo. E como isso conversa com as diretrizes maiores. O material fala da BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Qual habilidade está ligada a essa aura? Sim, menciona, sim. A aula está alinhada à habilidade EF06MA33. Para a gente entender melhor, essa habilidade fala sobre planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos. E também fazer o uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, gráficos, textos. Ah, então conecta direto com aquele objetivo da pesquisa sobre consumo. Exatamente. A BNCC aqui meio que dá suporte para essa ideia de transformar os alunos em pequenos pesquisadores sociais, sabe? Eles podem investigar os próprios gastos da família, da comunidade, organizar isso, talvez usando tecnologia, né? Planilhas, e o principal, interpretar o que esses dados mostram sobre como as pessoas consomem ao redor deles. É usar a matemática para entender a vida real. Faz todo sentido. Legal essa conexão. Agora, vamos passear um pouco pelos slides, pelas atividades que o material sugere? Parece que a aula começa esquentando, com um vocabulário importante lá no slide 3. Joga na roda uns termos fortes: cultura do consumo, consumismo, publicidade. Materialismo, estilo de vida. Isso, desejo e até minimalismo. E aí vem a pergunta: o que significam essas palavras? É para começar a conversa, né? Exato. E a orientação que o material dá para o professor aqui é muito boa. Sugere começar vendo o que os alunos já pensam sobre isso. Abrir para eles falarem, compartilharem as ideias iniciais, o que eles vivem, antes de dar a definição oficial. Ah, legal. Isso ativa o que eles já sabem e valoriza a bagagem deles, né? Deixa o começo mais vivo. Boa estratégia mesmo, para engajar e ver onde a turma tá. Aí, na sequência, os slides 4 a 6 trazem as definições formais. Vamos passar rapidinho por elas? Só para a gente ter a referência? Vamos lá. Cultura do consumo. Basicamente, aquele jeito de viver onde comprar e ter coisas é super valorizado, quase define quem a gente é. Isso. Materialismo.
É dar um valor exagerado para as coisas materiais, achar que elas trazem felicidade, status. Minimalismo, que é o contrário, né? Buscar viver com menos, focar no que é essencial, nas experiências. O contraponto, exato. Publicidade. As estratégias para promover coisas, para tentar convencer a gente a comprar. Persuasão pura. Estilo de vida. O jeitão de viver de alguém, que se reflete também no que consome. Nossos hábitos, né? Desejo. Querer algo que não é super necessário para sobreviver. Algo além do básico. Natural. Humano. E consumismo, que é um conceito-chave aqui. Comprar demais, coisas sem necessidade, movido por esses desejos, muitas vezes turbinados pela publicidade, e não por uma necessidade real. Certo. E a dica aqui para o professor é ir com calma nesses slides, ler, explicar, garantir que a turma entenda as diferenças, as nuances, principalmente a diferença entre desejo, que é normal, necessidade, e o consumismo, que pode ser um problema. Não é para demonizar o consumo, mas para olhar para o excesso com um olhar mais crítico, sabe? Entendido. E o slide 7, que chama Na Prática, parece que joga a conversa para um lugar mais pessoal. Tem umas perguntas bem diretas ali. Tipo, o que você acredita que leva uma pessoa a comprar de forma compulsiva sem necessidade? Ou então, você já comprou várias coisas sem necessidade? Como você se sentiu? Perguntas fortes. E essa que mexe. O que levaria você a comprar algo de que não tem necessidade, que tivesse um preço elevado, mas que mesmo assim você deseja? Nossa, isso vai fundo, né? Vai mesmo. E essa é a intenção do slide, eu acho. É conectar a teoria com o que a gente vive. Explorar os sentimentos, as percepções, o julgamento que a gente faz dos outros e de nós mesmos sobre comprar por impulso. É um momento forte de autoanálise. Claro, o professor precisa conduzir com muito cuidado, né? Criar um espaço seguro para reflexão, para o compartilhamento se o aluno se sentir à vontade. Sem pressão, sem julgamento. É onde a educação financeira encontra a socioemocional. Uma conexão super importante. Seguindo, os slides 8 e 9 aprofundam a pergunta. O que leva uma pessoa a comprar demais? O material lista vários fatores. Os psicológicos, tipo querer ter o que o outro tem, a influência da propaganda. Comparação social, né? Exato. Fatores emocionais, comprar para aliviar uma tristeza, uma ansiedade. Fisiológicos também, tipo ir ao mercado com fome, quem nunca. Clássico. E até a ideia de preencher um vazio. E destaca muito o papel da publicidade. Aquela frase, a propaganda é a alma do negócio. Imagino que aqui a discussão vá para as táticas de marketing, né? Com certeza. É fundamental fazer isso. A ideia aqui é meio que desmontar a engrenagem do consumismo. Ligar os impulsos de compra com as estratégias que a publicidade usa, o marketing usa, discutir como isso influencia a gente, muitas vezes sem a gente nem perceber. Entender essas táticas já é um passo para a gente se defender um pouco, fazer escolhas mais conscientes. Não é falar mal da publicidade, mas entender o poder de convencimento dela. Certo. E depois dessa carga toda de reflexão, de análise, vem uma atividade prática no slide 10, pensando em propaganda. É para botar a mão na massa mesmo. Os alunos em trios têm que, primeiro, pensar num produto pode ser real ou inventado. Legal. Segundo, desenhar e descrever o produto. Terceiro, e aqui o pulo do gato, criar uma propaganda para convencer os colegas a comprar. E quarto, destacar qualidades, motivos para comprar e olha que interessante, as vantagens financeiras de ter aquele produto. Ah, muito bom. E tem uma dica no material que eu achei ótima. Tentem criar um produto que faça sentido para as pessoas, que elas queiram ter, que resolvam uma dor delas. Pensem em seu público, por exemplo, seus colegas de sala. Isso é quase uma aula de marketing ali no meio. Essa atividade é excelente, genial, eu diria, porque inverte o jogo, né? Os alunos saem do lugar de só receber publicidade para virar criadores. E fazendo isso, eles experimentam as técnicas de persuasão na própria pele. Verdade. Percebem como se constrói um argumento, como se mexe com emoção, com desejo. Aquela dica de resolver uma dor e pensar no público é um ensinamento de marketing muito valioso, de um jeito super prático. E pedir para incluir vantagens financeiras
Amarra tudo de volta com a educação financeira. Fantástico. Realmente, parece ter um potencial enorme de aprendizado e de discussão boa. E para fechar o ciclo, o slide 11, encerramento. Propõe uma reflexão final, baseada nas propagandas que os grupos criaram e apresentaram. As perguntas são para a turma toda. Das propagandas apresentadas, qual foi, na sua opinião, a mais convincente? Dos produtos apresentados, sem ser o seu, qual você compraria? E a pergunta que eu acho que fecha bem. Você acha que a forma de vender o produto foi importante ou você compraria mesmo sem a apresentação dos colegas? Esse fechamento é crucial. É um momento da metacognição, sabe? De pensar sobre o próprio pensamento. Os alunos vão analisar não só as propagandas dos colegas, mas o processo de persuasão que eles acabaram de viver e de praticar. Refletir sobre o que faz uma propaganda funcionar, quais estratégias pegaram mais, por quê. E essa última pergunta ajuda a isolar o peso da comunicação na decisão de comprar. Consolida aquela análise crítica que a aula toda tentou construir. Ótimo, cobrimos bem o conteúdo da aula. Agora pensando no professor lá na sala, como ele pode fazer isso tudo acontecer de um jeito legal, que engaje a turma? Quais seriam as dicas de mediação? Olha, o próprio material já dá umas pistas boas. Lá no começo, o slide 3, usar as perguntas sobre os termos é o ponto de partida ideal. Criar um clima de abertura, sabe? Onde os alunos possam dar suas opiniões, mesmo que seja senso comum, sem medo de errar. Validar o que eles já trazem é o primeiro passo para o engajamento. E naquelas discussões mais sensíveis, tipo as do slide 7, sobre comprar por impulso, por desejo? Como mediar sem deixar ninguém desconfortável? Aí entra a sensibilidade do professor, né? É chave. Tem que estimular a reflexão e, se rolar a abertura, o compartilhamento, mas sempre respeitando quem não quer falar. Uma dica é normalizar os sentimentos, poxa, quem nunca comprou algo que não precisava tanto? E conectar as experiências, talvez de forma anônima, com os conceitos que foram vistos slides 4, 6 e com os motivos por trás, slide 8. Isso torna o aprendizado mais real, menos abstrato. O foco é a reflexão, não a exposição. Entendi. E na hora da atividade de criar a propaganda, slide 10, qual o papel do professor enquanto os trios estão trabalhando? Ali, o professor vira um facilitador, um consultor quase. Passar pelos grupos, fazer perguntas que provoquem. Esse argumento está forte mesmo. Por quê? Essa vantagem financeira que vocês estão falando, como funciona na prática? Garantir que eles estão usando os conceitos de publicidade que foram discutidos, especialmente manter o foco na reflexão crítica, mesmo sendo uma atividade criativa. É ajudar os alunos a pensar sobre o que eles estão fazendo, não só a fazer. E para o fechamento, slide 11, para garantir que a discussão sobre as propagandas seja analítica e não só um gostei mais dessa. Usar as perguntas do slide como roteiro é o melhor caminho. O professor tem que instigar a análise do porquê uma propaganda foi convincente, que recursos usaram, foi mais emoção ou razão, teve alguma isca. Incentivar que usem o vocabulário que aprenderam, slides 4 e 6, para descrever as estratégias dos colegas. E aquela última pergunta, sobre comprar ou não sem a propaganda, é perfeita para discutir o poder da persuasão, a diferença entre o valor do produto e o valor que a comunicação agrega. Excelente! Olha, antes da gente terminar, a gente queria deixar uma mensagem. Reconhecemos muito o valor do trabalho dos professores da rede pública de São Paulo. Levar esses temas como educação financeira, que são tão importantes e às vezes complexos, para a sala de aula, é um esforço enorme que faz muita diferença. E para os alunos também nosso reconhecimento, pela disposição de aprender, de refletir sobre essas coisas. Entender como a gente lida com dinheiro, com desejo, com as influências que vêm de fora, e são uma ferramenta muito poderosa para a vida, para tomar decisões melhores, ter mais autonomia, mais bem-estar. Cada discussão, cada atividade em sala conta muito. Esperamos que essa nossa conversa sobre a aula 4, tipos de gastos do cotidiano, parte 3, ajude no planejamento e na prática. E fica a reflexão, né, que está por trás da aula toda. Até que ponto a nossa relação com o consumo molda não só o bolso, mas quem a gente é e como a gente se sente. Se esse conteúdo foi útil, considere curtir, seguir o canal e compartilhar com outros colegas e alunos que possam se beneficiar. Nós, do canal do Professor Odiel, agradecemos e até a próxima aula.